Primeiro semestre de 2020 e nós, mais do que nunca, estamos fazendo uso das TICs. TICs são tecnologias da informação e comunicação. Uma delas é o AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Hoje nós vamos tratar sobre o Google Sala de Aula, um aplicativo disponibilizado pelo Google no G Suite Education. Quando usar? Vai depender da realidade de cada comunidade escolar e do contexto social dos alunos. Aqui em Primavera do Leste, no Mato Grosso, mesmo antes da suspensão das aulas presenciais, nós já fazíamos uso para complementação de material, metodologias ativas, entrega de atividades resguardando o direito da entrega por outros canais e sistemas e a comunicação por fórum de ensino. Meu contato está aí na tela, eu sou Samira Ramos e este é o meu primeiro tutorial. Todos nós aprendendo com as TICs. Fiquem à vontade para tirar dúvidas e colaborar com novas ideias. Então, como vocês podem perceber aqui, se vocês digitarem Google Sala de Aula, o primeiro link a aparecer já é o dele, e vocês acessando, vocês vão ser direcionados para esta página aqui, Gerencie o Ensino e Aprendizagem. Ela traz algumas informações sobre ele, explica um pouquinho o uso, né? E a gente retoma aqui, acesse o Google Sala de Aula. Acessando ao Google Sala de Aula, eu vou mostrar para vocês em um dos meus e-mails não cadastrados qual vai ser a interface que vai aparecer. Tipo de e-mail, né, se é institucional ou não, vocês vão ter acesso diferente ao Google Sala de Aula. Então, eu estou abrindo um e-mail aqui que não tem o Google Sala de Aula e ele vai mostrar essa página inicialmente para vocês. Então, vai continuar com esse e-mail e você vai escolher a sua função, se você é aluno, se você é professor. Vou clicar aqui, sou professor. Eu já sou cadastrada, já tenho algumas salas em andamento. Aparece essa interface, mas vocês, mesmo não tendo nada aqui nesse campo, vai aparecer esse maisinho aqui, ó. Vocês vão clicar. Aqui vocês têm a opção de clicar ou participar de uma sala de aula. No caso, quem é professor vai criar uma nova turma, nomear ela. Vamos nomear como teste aqui, sessão IFMT, assunto TICs, e a sala de aula vai ser servidores. E você vai criar a sala de aula. Como vocês podem ver, a interface dele é bem limpa, é bastante simples, intuitiva. Porém, ele não tem tantos recursos quanto muitos dos cursos que a gente vê por aí, muitas plataformas, né? Os recursos dele são um pouco mais simples. Primeira informação importante, aqui aparece o código da turma. Esse código vocês vão precisar enviar para a turma de vocês poder acessar esse espaço. Pode ser enviado por e-mail, pelo WhatsApp, né? Outra forma de fazer isso é convidar através do link, mas aí vocês vão ter que digitar o e-mail de todo mundo. Geralmente, os professores que já usam o WhatsApp, por exemplo, podem mandar o código da turma e eles entram lá. A partir daqui, aqui a gente tem umas coisinhas de selecionar tema, né? Pode ser feito, mas isso aos poucos vocês vão se habituando. E aqui o que nos interessa são as atividades. As atividades. Atribua trabalhos para sua turma aqui. Vocês vão criar uma atividade. Pode ser atividade de perguntas, tópicos, ordenar o trabalho do jeito que vocês preferirem. Mas criando uma atividade, tem algumas opções aqui, ó. Atividade com teste, pergunta, material, reutilizar, postagem e tópico. Esse atividade com teste, ele vai criar uma atividade junto com o formulário Google. Na verdade, a plataforma ela funciona como se fosse uma casca, né? Cada uma das atividades que você cria, ele acaba usando outros aplicativos do Google para complementar ela. Então, se eu crio uma atividade com teste, eu vou especificar aqui a atividade e ele vai criar um formulário. Ele vai direcionar os alunos para o formulário Google, né? Na atividade com teste, nas outras atividades também, é importante observar o conteúdo que fica aqui à direita na tela.
Se você aqui no para, é o tipo de sala. Nesse caso, uma atividade só para sala pré-ENEM, eu vou manter desse jeito. Ou eu posso selecionar que essa atividade vá para outras turmas também. Então, eu seleciono aqui quais são as turmas que vão receber essa atividade. Em seguida, eu seleciono aqui quais os alunos que vão receber essa atividade. Eu posso enviar essa atividade para alguns alunos ou para todos os alunos da sala. Determino aqui quantos pontos essa atividade vale. E se tem ou não data de entrega. Isso é importante, se atentar aqui, né? Colocar uma data de entrega possível para que os alunos sigam. E quando isso acontece, você vai determinar se o conteúdo pode ser entregue após ou não. E vai aparecer quem entregou atrasado, qual foi a data que entregou, quem está pendente ainda. Então, é um sistema bem interessante. O tópico aqui vai servir para registrar de qual é o tipo de assunto que você está tratando. Aqui na sala do pré-ENEM, que é uma sala que tem várias áreas diferentes trabalhando em conjunto, se eu trabalho com redação aqui, então eu vou colocar aqui o tópico redação. Naturalmente, esta atividade vai se reunir com as outras atividades de redação dentro da divisão das atividades lá. Então, é uma forma de ajudar os alunos a se organizarem. Ok? E agora a gente vai clicar no formulário, porque tem algumas coisas do formulário importantes a saber. A primeira dela é que essa suíte do Google, né, o Google Education, ele trabalha dentro da, assim, a instituição precisa fazer o cadastro, e assim que você cria os formulários, a sala de aula, ele dá prioridade, ou muitas vezes ele restringe o uso à sua instituição. Para que isso não aconteça, os seus alunos que não têm o e-mail da mesma instituição possam fazer, vocês vão ter que entrar aqui, né? Criar atividade, não sei se vocês conhecem, mas também o Google Formulário é uma plataforma simples. Você aqui nomeia o formulário, cria a questão, você determina se ela é de múltipla escolha ou outros tipos, né, que tem aqui. Resposta curta, parágrafo, caixa de seleção, grade de múltipla escolha. Vale a pena brincar um pouco com isso daqui para entender. Eu uso bastante esse grade de múltipla escolha. Ele te dá duas colunas. A primeira coluna é atividades que você tem que ligar o nome do autor, por exemplo, a uma obra. Coloco a linha com o nome do autor, as colunas com as obras, e ele vai criar uma grade ali para que o aluno possa clicar. Aqui, chave de resposta. Quando vocês se vocês criarem a chave de resposta, ele faz a correção automática. Então, é importante que faça a chave de resposta em atividades que são objetivas, em atividades que não são dissertativas, né? E você pode exigir ou não uma resposta em cada linha. Mas, como eu estava dizendo, o mais importante nesse espaço aqui para que não haja erro é isso daqui, ó. Vai clicar nas configurações. Coletar endereço de e-mail é importante, porque se você não sabe quem foi que respondeu. E aqui retirar esta caixa aqui, ó. Restringir aos usuários do Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Primavera do Leste e das organizações confiáveis. Você tem que retirar essa marcação, senão somente quem tem o mesmo complemento no e-mail que você vai poder marcar. E eu acho sempre interessante limitar a uma resposta, para que os alunos não entrem 2, 3, 4 vezes com o mesmo e-mail, né? E você vai definir se eles podem editar após o envio ou não, ok? Eu vou abrir outro formulário aqui, só para vocês observarem como o Google Formulário dá as respostas, né? Só um minuto. A gente vai lá para a atividade de redação, melhor. Nós vamos entrar aqui numa atividade, treinamento EAD.
que havia um formulário simples para que os alunos respondessem. Também foi disponibilizado só na primeira semana, nós tínhamos poucos alunos, os alunos foram entrando ao decorrer do curso. E aí eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui são as respostas, né? Para quem acessa. E aí eu quero fazer a correção. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa canetinha aqui do lado. E ele vai me permitir editar, porque eu sou professora, né? Estou registrada como professora nessa sala de aula. Então, eu e qualquer outro professor pode editar. E aqui eu vou clicar em respostas. E nas respostas eu tenho o resumo, eu tenho por pergunta, eu tenho individual e eu posso colocar aqui se eu estou aceitando ou não respostas. Então, resumo, ele vai criar alguns gráficos para mim. Por pergunta, ele vai analisar pergunta a pergunta. Então, aqui eu vou... Você já fez algum curso virtual? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, quantas horas por semana você acessa a internet para estudar? E ele vai mostrar aqui. E ele também vai mostrar como cada aluno respondeu, de acordo com o endereço do e-mail e as respostas do aluno, ok? Outra coisa interessante é você pode transformar tudo isso numa planilha. Então, às vezes você quer um determinado dado e não outro, você clica ali no Planilhas Google e ele exporta todos os dados do seu formulário para a planilha, para que você possa fazer recolher algum dado específico. Bom, importante, essa importação de notas ele só funciona quando são atividades muito simples, com uma questão só. Senão, vocês vão ter que passar as notas do formulário, pedir o relatório do formulário e passar as notas do formulário para cá, tá bom? Com atividades com muitas questões ou atividades com questões discursivas. Outro tipo de atividade que pode ser criado, vamos colocar uma atividade simples aqui. E aí eu vou pedir um texto para os meus alunos. Coloco o título, as instruções, criar, e aí eu crio o documento. Quando eu criar o documento, eu vou ter que especificar aqui no documento se é um para cada aluno ou se é um documento só. Se for um documento só, todos os meus alunos vão acessar o mesmo documento. Então, se eu quiser que cada aluno me entregue um, eu vou fazer uma cópia para cada aluno, certo? Então, a gente clica na flechinha aqui, vou mostrar de novo onde fica. Os alunos podem visualizar o arquivo, esse é só para você enviar e eles não podem alterar. Os alunos podem editar o arquivo, todos os alunos editam o mesmo arquivo, o que é um perigo porque um pode apagar o que o outro faz. E fazer uma cópia para cada aluno é o que eu costumo fazer quando eu trabalho com texto com os alunos, por exemplo, tá bom? Outro tipo de atividade possível aqui é a pergunta. Você cria sem usar o formulário do Google. Você cria a pergunta e ele te dá o tipo de resposta. Resposta curta, se é uma resposta dissertativa, múltipla escolha, se for o caso. E aí eles respondem na própria plataforma, tá bom? Funciona mais quando é para uma pergunta objetiva, fez a leitura de um texto e quer que eles façam algum apontamento sobre ele, coisas desse tipo. E vocês podem disponibilizar materiais, né? Reutilizar a postagem, ela funciona quando você já fez uma postagem, você quer trazer o conteúdo que está lá, o que foi perguntado, coisas do tipo, você vai reutilizar a postagem. Também é possível você reutilizar em outras salas. Então, você tem várias salas do mesmo ano, terceiros anos, que é o meu caso.
eu programo a atividade em uma sala e depois eu reutilizo ela nas outras 2 salas de terceiro ano que eu tenho. A gente não precisa programar tudo de novo. Aqui, outra coisa interessante é saber esse pessoas. Você pode colocar mais de um professor adicionando aqui e você pode acompanhar os alunos, inclusive mandar e-mail para os alunos por aqui. As notas, elas também, por enquanto não há notas aqui, mas vou mostrar em uma sala já preenchida, mas você consegue acompanhar as notas dos alunos. E aqui nesse primeiro lugar tem uma ferramenta interessante que é o mural. Nesse mural, você pode escrever algum recado para eles, os alunos podem responder. Porém, tem que tomar bastante cuidado, porque tem aluno que não entra na atividade e posta a atividade no mural. E aí depois você não tem controle de quem entregou, quem não entregou. Isso é um problema. Então é importante sempre, se possível, informar os alunos, explicar para eles, né, que eles precisam entrar na parte de atividades para poder enviar. Eu vou entrar numa sala aqui minha que já tem alunos para que vocês possam observar. Vou mostrar para vocês uma sala que é do pré-ENEM, uma atividade que nós fazemos aqui, e que é a sala que está sendo mais utilizada nesse momento, enquanto nós estamos ainda recebendo as instruções sobre como trabalhar virtualmente com os alunos. Então, a sala pré-ENEM, vou mostrar primeiro as pessoas. Nós temos diversos professores cadastrados nela, todos eles enviam atividades. E nós temos mais de 80 alunos nela. Então, se eu preciso falar com um determinado aluno, aqui, Andresa Lima, eu vou clicar aqui e eu posso enviar um e-mail para ele. Eu também consigo daqui ver como é que essa aluna está se saindo. Eu clicando nela, eu vejo todas as atividades que ela já entregou, se ela deixou de entregar, se foi atribuído, o que já foi feito. Tá bom? Mais alguma coisa interessante daqui? Vamos lá. O início da sala. Vou usar a atividade de língua portuguesa que já foi finalizada, uma atividade desenvolvida por mim. Aqui foi interessante, nós dividimos por tópicos. E aí cada atividade, desde que o professor, quando criar a atividade, determine qual é o tópico que ela deve aparecer, cada atividade aparece dividida aqui, ó. Então, vamos lá. Essa atividade de redação, a gente tem 57 trabalhos atribuídos, 28 com nota e 0 entregues. O que significa isso? O entregue significa que eu não tenho nenhum para ser corrigido. 28 já foram corrigidos, já foram devolvidos aos alunos e 57 que não foram entregues. Nesse caso, muitos alunos, como foi o comecinho do projeto, muitos alunos deixaram de, se não estavam ainda inclusos na sala, deixaram de fazer, mas são atividades semanais. E aqui a gente usou uma atividade com o formulário Google. Essa atividade já foi finalizada, os alunos não podem mais enviá-la. E é isso que aparece para vocês, quando vocês entrarem, fizerem uso aqui. Aparece cada aluno, se está pendente, se não está, como é que são as atividades deles, ok? Uma tecnologia do Google Meet. Ah, tá, tem mais 2 coisas interessantes. Você pode criar uma pasta para a turma no Google Drive. Então, você clica aqui e você pode alimentar isso com vários documentos, o que vocês acharem importante que a turma tenha acesso, mas é sempre importante avisá-los. Tá bom? É um lugar interessante de arquivar também outros documentos. Nós finalizamos por aqui. Eu espero que este tutorial tenha sido útil e até a próxima.